Introdução. Em algum momento da vida, todos nós já nos perguntamos: se Deus é amor, por que o mundo parece estar em constante colapso? Ou talvez você tenha sentido, no íntimo da alma, que algo foi perdido, como se houvesse um lugar de paz e comunhão que agora está inacessível. O que poucos percebem é que a resposta para essas inquietações pode ser encontrada onde tudo começou: em um jardim. Mas não apenas um. Foram 3 os jardins marcados pela presença direta de Deus na história da humanidade: o Éden, o Getsêmani e o Jardim do Sepulcro Vazio. Esses 3 jardins não são apenas locais geográficos. São marcos espirituais. Representam o início, a dor da separação e a gloriosa esperança da restauração. Cada um deles guarda um momento decisivo do plano divino. No Éden, a humanidade caiu. No Getsêmani, o Filho de Deus se entregou. E no Jardim da Ressurreição, a morte foi vencida para sempre. Perceber essa conexão muda completamente a forma como enxergamos a nossa fé, a nossa história e o nosso futuro. Talvez você esteja vivendo hoje o peso do exílio do Éden, lidando com a culpa, o medo ou a distância de Deus. Ou talvez você esteja no Getsêmani da sua vida, sentindo o peso da angústia, da solidão, da escolha difícil que parece esmagar a alma. Mas também há quem já tenha experimentado o Jardim da Ressurreição, onde a dor não tem a última palavra e a esperança renasce como a manhã depois de uma noite escura. A jornada que começamos agora é mais do que uma narrativa bíblica. É uma viagem pela alma humana à luz do plano eterno de Deus. A cada capítulo, você será confrontado, edificado e, se permitir, profundamente transformado. E se você sente que esta mensagem já começou a falar com você, aproveite para seguir o canal Audiolivros Diários. Aqui, todos os dias, você encontrará reflexões profundas, narradas com seriedade e fé, para alimentar a sua caminhada com Deus. Agora, respire fundo. O caminho começa aqui, no lugar onde tudo começou, o jardim. Capítulo 1. O jardim como cenário divino. Desde os primeiros versículos da Bíblia, Deus nos mostra que nada é aleatório em sua criação. Cada elemento, cada detalhe, cada cenário tem um propósito. E não por acaso, o primeiro ambiente revelado nas Escrituras é um jardim. Um lugar de vida, de ordem, de beleza e, acima de tudo, de comunhão. O Jardim do Éden não era apenas o habitat ideal para o homem. Ele era o espaço onde a presença de Deus se manifestava de maneira íntima e constante. Ali, o Criador caminhava entre as árvores, falava com o ser humano sem intermediários, e estabelecia uma convivência perfeita entre o divino e o terreno. A escolha de um jardim como o palco do início da existência humana não foi um capricho estético. Foi uma declaração espiritual. A imagem do jardim carrega significados profundos. Ele representa cultivo, crescimento, propósito. Um jardim precisa ser cuidado, regado, protegido. Nada floresce por acaso. E essa é justamente a mensagem que Deus quis nos transmitir. O relacionamento com Ele é como um jardim. Requer dedicação, zelo, constância. No Éden, Adão não foi apenas criado para habitar. Ele recebeu uma missão: cultivar e guardar aquele espaço sagrado. A tarefa de jardinar era, na verdade, uma extensão da missão espiritual do homem. Manter viva a aliança com Deus através da obediência, da reverência e da responsabilidade. Mas não foi apenas no Éden que Deus escolheu um jardim. Quando chegamos aos momentos mais decisivos da redenção, encontramos Jesus em outro jardim, o Getsêmani. E, por fim, no jardim onde o túmulo vazio testificou a vitória sobre a morte. Por que Deus voltaria ao jardim? Porque o Filho do Homem se ajoelharia para suar sangue entre oliveiras e não entre as colunas do templo. Porque há um simbolismo eterno na terra cultivada. O jardim não é apenas um espaço geográfico, mas um estado espiritual. No jardim, o homem caiu. No jardim, Cristo venceu. E, novamente no jardim, a esperança foi restaurada. Quando compreendemos esse padrão, começamos a enxergar com outros olhos a forma como Deus age na história. Ele não escolhe montanhas inatingíveis ou palácios luxuosos como palco de suas maiores revelações. Ele escolhe a simplicidade do jardim.
Um lugar onde o céu toca a terra. Onde a fragilidade humana encontra a glória divina. E isso é profundamente simbólico. Porque o jardim é também o nosso coração. Um lugar que pode florescer, ou ser invadido por ervas daninhas. Um lugar que pode dar frutos, ou se tornar seco e improdutivo. Tudo depende de quem o cultiva e do quanto permitimos que o jardineiro celestial cuide dele. Esse primeiro capítulo nos convida a fazer uma pausa e refletir. Qual é o estado do nosso jardim interior? Temos cultivado a presença de Deus ou negligenciado o solo da nossa alma? Temos regado com oração, obediência e fé, ou deixado que a secura das distrações e dos pecados nos tornem estéreis espiritualmente? Não há neutralidade. Assim como no mundo natural, o jardim da alma também sofre os efeitos do abandono. Se não for cuidado, será tomado. Se não for regado, morrerá. É por isso que Jesus nos ensina a permanecer em Ele, como os ramos na videira. Porque separados dele, nada podemos fazer. E nada pode florescer. A jornada espiritual que percorre os 3 jardins, Éden, Getsêmani e o Jardim do Sepulcro, não é apenas uma sequência histórica. É uma representação do processo que cada alma precisa trilhar. Do paraíso perdido ao sofrimento redentor, e então à ressurreição gloriosa. O jardim é onde tudo começa, mas também onde tudo é restaurado. Não podemos ignorar essa revelação. Precisamos reconhecer que o mesmo Deus que plantou o Éden com suas próprias mãos, que se ajoelhou em agonia no Getsêmani, e que venceu a morte entre árvores silenciosas, é o mesmo que hoje quer entrar no terreno do nosso coração e transformá-lo novamente em um lugar de comunhão. Deus sempre buscou jardins. Ele procura espaços férteis, corações disponíveis, vidas prontas para frutificar. Mas o que ele encontra quando olha para nós? Um jardim abandonado, coberto por culpa, orgulho, mágoa e incredulidade? Ou um solo aberto, vulnerável, disposto a ser arado, podado e replantado por suas mãos? Essa é a pergunta que precisa nos acompanhar desde já. Porque os próximos capítulos não trarão apenas conhecimento. Trarão confrontos. E confrontos que exigem decisão. E toda decisão espiritual começa no coração, no jardim da alma. É ali que a serpente sussurra, que o suor se torna sangue, que a pedra é removida. É ali que a eternidade se revela. O jardim não é passado. É presente. E também é promessa. Pois nas páginas finais das Escrituras, voltamos a encontrar um novo jardim. Um lugar onde o rio da vida corre, onde a árvore da vida floresce eternamente, e onde não há mais maldição. O plano de Deus é redimir o jardim por completo. E essa história começa agora. Em ti, em mim, em cada um que tiver ouvidos para ouvir e coragem para se deixar transformar. Capítulo 2. Éden. O design perfeito do Criador. Antes da queda, antes da dor, antes da primeira lágrima ou do primeiro suspiro de angústia, havia o Éden. Um jardim planejado pelo próprio Deus, não como um simples local de descanso, mas como a mais pura expressão de seu caráter, de sua beleza e de sua intenção para a humanidade. Quando pensamos no Éden, não podemos reduzi-lo a um conto simbólico ou a uma imagem nostálgica. O Éden foi real. E, mais do que isso, foi o reflexo perfeito do que Deus desejava que fosse a existência humana. Plena, abundante, sem rupturas entre o céu e a terra. Ali, Adão e Eva não apenas viviam. Eles habitavam na presença constante do Criador. Não havia distância. Não havia culpa. Não havia medo. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Em seguida, plantou um jardim. Note esse detalhe. Deus não apenas criou um ambiente genérico para o homem viver. Ele plantou um jardim. Com suas próprias mãos, como um jardineiro dedicado, o Senhor preparou cada detalhe. Árvores agradáveis à vista, frutos deliciosos ao paladar, um rio que regava a terra e se dividia em 4 braços. Tudo tinha propósito. Tudo tinha ordem. Nada era excessivo, nada era carente. A criação não gritava desequilíbrio, e sim harmonia. O Éden era o lugar onde o tempo e a eternidade se tocavam diariamente. Onde o homem compreendia, sem esforço,
o som da voz de Deus caminhando entre as árvores. O que torna essa realidade ainda mais impactante é a liberdade que Deus conferiu ao homem naquele lugar. No centro do jardim estavam duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. A primeira era a fonte de imortalidade, a segunda, o símbolo da escolha. Deus, sendo soberano e todo-poderoso, ainda assim concedeu ao homem a possibilidade de decidir. Ele não criou automatos. Criou filhos. E, como pai, desejava ser amado por livre vontade, não por imposição. O Éden era, portanto, o palco de uma relação baseada na confiança. O homem não precisava esconder-se, não precisava provar seu valor. Ele já era amado, conhecido e aceito. A obediência não era um fardo, mas um prazer. Contudo, há um detalhe que precisa ser sublinhado. Mesmo em um ambiente perfeito, o livre-arbítrio carregava peso. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era um obstáculo, mas uma prova contínua de fidelidade. Todos os dias, ao vê-la, o homem era lembrado de que havia limites, e que o verdadeiro amor obedece. O jardim era perfeito, mas a obediência ainda precisava ser cultivada. E essa tensão entre liberdade e submissão já anunciava que, mesmo no cenário mais sublime, o coração humano poderia ser inclinado à dúvida. E foi. Antes da entrada do pecado, tudo no Éden revelava uma criação que cooperava com seu Criador. Os animais viviam em paz. A terra frutificava sem resistência. O trabalho de Adão era frutífero, mas não árduo. Eva foi criada não da terra, mas da costela, um gesto que fala de proximidade, unidade e intimidade. O casamento, a sexualidade, o trabalho e o descanso, tudo estava em harmonia. Deus passeava pelo jardim na viração do dia, e não havia necessidade de máscaras. A nudez não era vergonha, era a pureza, era a confiança, era a entrega. Esse era o Éden, o projeto original de um Deus que ama profundamente o ser humano e deseja estar com ele sem barreiras. É chocante pensar em como algo tão puro foi perdido. Mas antes de entrarmos na tragédia da queda, é essencial que compreendamos o que foi perdido. Porque muitas vezes nos acostumamos tanto com o mundo caído em que vivemos, que já não percebemos o quanto fomos desenraizados do jardim. O medo que sentimos hoje, a ansiedade que nos sufoca, o vazio existencial que muitos carregam, tudo isso são sintomas de uma separação muito mais profunda do que imaginamos. O Éden não é apenas uma memória teológica. É a lembrança gravada no nosso espírito de que fomos criados para algo melhor, algo maior, algo eterno. Hoje, muitos tentam recriar seus próprios Édens modernos, seja através do conforto, do prazer, do sucesso ou do controle. Mas nada disso supre. Porque o que foi perdido no Éden não foi apenas um local geográfico. Foi a comunhão com Deus. E não importa quantas árvores plantemos ao nosso redor, se ele não estiver no centro, continuaremos vagando, como Adão, em busca de algo que se perdeu dentro de nós. O Éden é a lembrança de que fomos feitos para habitar em Deus. Ele é o nosso verdadeiro jardim. Quando nos afastamos dele, a vida perde cor, sabor e sentido. Por isso, compreender o Éden é essencial para compreender o plano de redenção. Porque tudo o que Cristo veio restaurar começa com o que Adão perdeu. E entender o que Adão perdeu é entender o valor da cruz, a angústia do Getsêmani e a glória do jardim da ressurreição. Antes da dor, havia o Éden. Antes da queda, havia comunhão. E esse projeto, embora interrompido pelo pecado, nunca foi abandonado por Deus. Desde o momento em que o homem caiu, o Criador já preparava um caminho de retorno. A promessa de restauração começa ali, no mesmo jardim em que tudo foi quebrado. Porque o Deus que planta, também é o Deus que regenera. E ele ainda está à procura daqueles que desejam voltar a caminhar com ele na viração do dia. Capítulo 3. A serpente no jardim. O cenário era perfeito. Nada faltava. A criação estava em completa harmonia, e o homem desfrutava da presença direta do Criador. Mas foi justamente nesse ambiente de paz e beleza que a mentira encontrou espaço. A serpente, astuta e silenciosa, se infiltrou no jardim. Não houve gritos, nem trovões,
nem ameaças explícitas. Houve apenas uma voz. Uma sugestão. Uma pergunta que soava inofensiva, mas carregava em si o veneno da desconfiança. Foi assim que Deus disse. Assim começou a queda. Não com um ato de violência, mas com a distorção de uma verdade. A entrada do pecado na história da humanidade não foi um acidente. Foi uma decisão. E essa decisão teve início com a semente da dúvida plantada no coração. O mais inquietante nessa narrativa é o fato de que a serpente não apareceu em um deserto seco, nem em uma cidade corrompida. Ela surgiu no jardim, no lugar que simbolizava a perfeição da criação. Isso nos mostra uma realidade espiritual muitas vezes ignorada. O inimigo não espera o terreno se tornar árido para agir. Ele se insinua mesmo onde há beleza, mesmo onde há comunhão, mesmo onde Deus se manifesta. O diabo não teme a religião. Ele teme a verdade. E a sua estratégia mais eficaz não é o ataque frontal, mas a sutileza. Ele não veio declarar guerra. Veio sugerir um novo olhar sobre a ordem divina. Um olhar distorcido, mas atraente. A pergunta feita à mulher foi assim que Deus disse. Não visava apenas o entendimento. Visava a confiança. O alvo não era a árvore. Era a fidelidade. Era a dependência. O que Satanás tentou destruir não foi apenas a obediência externa, mas a confiança interior no caráter de Deus. Ele queria que Eva enxergasse o Criador não como um pai amoroso, mas como alguém que retinha algo bom dela. E a partir dessa nova lente, tudo mudou. O que antes era limite protetor passou a parecer opressão. O que antes era cuidado, passou a ser visto como controle. A serpente conseguiu o que queria: deslocar Deus do centro e colocar o eu no trono do coração. O pecado, portanto, não começou com o fruto mordido, mas com o coração convencido. Convencido de que Deus estava escondendo algo. Convencido de que era possível viver melhor sem depender dele. Convencido de que a autonomia era mais valiosa do que a obediência. Essa é a mentira original. A mesma que ecoa até hoje, nas mais diversas formas. Toda vez que duvidamos da palavra, que questionamos os mandamentos, que relativizamos o que é eterno, estamos repetindo a voz da serpente. Estamos permitindo que, mesmo sem perceber, ela continue sussurrando no jardim da nossa alma. É necessário destacar que, naquele momento, Eva não estava sozinha. Adão estava com ela. E o silêncio dele é tão grave quanto as palavras da serpente. Ele, que fora chamado a guardar o jardim, permitiu que a mentira ganhasse espaço. Ele ouviu, viu, e não interveio. Esse é um alerta profundo para todos nós. Muitas vezes, não caímos porque somos enganados, mas porque escolhemos o silêncio diante do erro. O pecado floresce onde a verdade é omitida. E muitos jardins espirituais têm sido invadidos porque os seus guardiões estão distraídos, calados ou passivos. Quando o fruto foi finalmente tocado, a ação já havia sido consumada no coração. A queda foi apenas a manifestação visível de uma ruptura invisível. A separação entre Deus e o homem começou com a quebra da confiança, e culminou com a desobediência explícita. E o que se seguiu foi devastador. O medo surgiu. A vergonha apareceu. A nudez, antes inocente, tornou-se motivo de esconderijo. E o jardim, que antes era lugar de comunhão, agora se tornava palco de fuga. Deus, que antes era buscado, agora era evitado. O relacionamento havia sido corrompido. E tudo por causa de uma voz. Hoje, a serpente continua falando. Ela não mudou sua natureza, apenas atualizou suas estratégias. Agora, ela se manifesta através de ideologias, filosofias, distrações e até mesmo doutrinas corrompidas. Ela sussurra que a verdade é relativa, que Deus é antiquado, que o certo depende do ponto de vista. E muitos, como Eva, têm dado ouvidos. Têm deixado o jardim ser invadido por mentiras que seduzem, mas matam. Porque todo pecado, por mais belo que pareça, carrega em si o veneno da separação. E esse veneno começa com uma pergunta: será que Deus realmente disse? É por isso que precisamos vigiar.
Precisamos estar atentos ao que ouvimos, ao que aceitamos, ao que permitimos florescer em nossa mente. O jardim da alma não pode ser negligenciado. Não podemos permitir que a serpente faça morada onde Deus deveria habitar. E isso exige vigilância constante. Exige conhecimento da palavra. Exige sensibilidade espiritual. Porque nem toda voz que soa doce vem de Deus. E nem toda dúvida é inocente. Algumas são sementes de destruição. O Éden nos ensina que a maior batalha espiritual não acontece fora de nós, mas dentro. Entre confiar ou duvidar. Entre obedecer ou redefinir a verdade segundo nossos desejos. A serpente quer que esqueçamos quem é Deus. Mas a cruz, que veremos mais adiante nesta jornada, nos lembra quem Ele é. E o sangue derramado por Cristo é a resposta definitiva para a pergunta maliciosa feita naquele jardim. Sim, foi isso que Deus disse. E o que Ele diz é vida. O que Ele diz é amor. O que Ele diz é verdade. Capítulo 4. A expulsão, dor, separação e promessa. O som dos passos de Deus no jardim, que antes trazia paz, agora provocava medo. Adão e Eva, criados para a comunhão, agora se escondiam entre árvores que já não serviam apenas de beleza, mas de abrigo contra a vergonha. A voz que outrora era familiar, agora parecia pesada. A relação foi rompida. E quando Deus chama o homem, onde estás? Não é porque ele ignorava sua localização, mas porque queria revelar o abismo que havia se aberto. Já não era mais uma questão de espaço físico. Era distância espiritual. O pecado, com um único ato, havia introduzido separação entre Criador e criatura. E essa separação se tornaria visível de forma dolorosa. A expulsão do jardim. A dor da expulsão não foi apenas simbólica. Foi concreta. Adão e Eva viram-se destituídos do que antes lhes era natural. A presença de Deus, a plenitude da criação, a liberdade sem culpa. A terra que antes respondia ao toque das mãos com frutos e flores, agora exigiria suor, esforço, resistência. O corpo que antes era imortal, agora conheceria o desgaste, a doença, a morte. E o ventre da mulher, que antes daria vida em alegria, agora experimentaria dor. O pecado não apenas feriu o relacionamento com Deus. Ele corrompeu tudo: o corpo, a terra, os relacionamentos humanos, o trabalho, os sentimentos. A criação inteira passou a gemer. O Éden foi perdido. E o homem foi lançado fora. Não houve gritos. Não houve prisões. Mas houve lágrimas, angústia e silêncio. Um casal caminha para fora do jardim, vestidos com peles que testificavam o primeiro sacrifício. Um animal foi morto para que a nudez fosse coberta. O sangue derramado pela primeira vez não foi humano, foi animal. Mas era o prenúncio de algo maior. Porque Deus, mesmo no juízo, já apontava para a graça. A expulsão foi inevitável, mas não foi definitiva. Junto com a sentença, veio a promessa. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ali, no meio da tragédia, Deus semeia esperança. A separação era real, mas não eterna. A redenção já havia sido anunciada. É fundamental entender isso. Deus não expulsou o homem apenas por ira. Ele o fez também por misericórdia. Porque se o homem, em estado de pecado, tocasse novamente na árvore da vida, viveria eternamente separado de Deus. A expulsão foi, paradoxalmente, um ato de preservação. Um limite colocado para que a redenção pudesse acontecer no tempo certo. O jardim foi fechado, mas a história não terminou. E o Deus que colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho, é o mesmo que, séculos depois, abriria um novo caminho, não com espadas, mas com cravos. Não com anjos de guarda, mas com um filho pendurado em uma cruz. Para muitos, essa expulsão parece o fim. Mas para Deus, era apenas o início do plano de retorno. E é aqui que precisamos fazer uma pausa profunda e olhar para dentro. Porque, espiritualmente, todos nós já vivemos essa expulsão. Todos já experimentamos o gosto amargo da separação. Sabemos o que é fugir de Deus. Sentimos o peso da vergonha, da culpa,
do arrependimento tardio. Cada vez que escolhemos nossa vontade em vez da dele, estamos repetindo Adão. E cada vez que o medo cala nossa oração, estamos, novamente, escondidos entre folhas que não curam. A boa notícia, no entanto, é que o mesmo Deus que confronta, também restaura. Ele não se cala diante do pecado, mas também não abandona o pecador arrependido. A promessa feita naquele dia não ficou presa ao passado. Ela ecoou por gerações. Foi repetida pelos profetas, confirmada pelas genealogias, e finalmente cumprida quando, em uma noite silenciosa, o céu se abriu sobre Belém. A semente da mulher havia vindo ao mundo. O caminho de volta ao jardim havia começado a ser pavimentado com sangue, suor e obediência perfeita. O Éden foi fechado, mas não esquecido. Deus ainda tem um jardim preparado. E, por meio de Cristo, Ele nos convida a voltar. Mas para isso, é preciso reconhecer a queda, admitir a separação, assumir que fomos expulsos não apenas por causa de Adão, mas pelas nossas próprias escolhas. Porque o pecado não é um conceito abstrato. É uma realidade que habita nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. É a distância que criamos entre nós e Deus, mesmo quando estamos dentro de igrejas, com Bíblias abertas e orações nos lábios. O jardim se perde quando o coração se endurece. Mas há esperança. Sempre há. Porque o Deus que expulsou é o mesmo que foi atrás, que buscou, que chamou, que prometeu e que cumpriu. O sacrifício do Éden apontava para o Cordeiro de Deus. As vestes de pele apontavam para a cobertura do sangue. A espada flamejante apontava para o preço da entrada. Nada foi por acaso. Tudo já estava no plano. E esse plano continua vivo hoje. A promessa ainda está de pé. E o convite permanece. Volte. Arrependa-se. Caminhe novamente com Deus. Porque há um jardim esperando por ti. Não o antigo Éden, mas um novo. Preparado por aquele que não desiste de nenhum filho. Capítulo 5. Os jardins perdidos da alma. Existe dentro de cada ser humano uma saudade inexplicável. Um anseio que não se resolve com prazeres, nem com conquistas, nem com o tempo. É como se, mesmo quando tudo parece estar bem, algo ainda estivesse faltando. Essa sensação de vazio, essa inquietação silenciosa, esse sentimento de que não pertencemos completamente a este mundo, tudo isso é eco do Éden perdido. É o grito abafado da alma que um dia habitou a plenitude, mas foi arrancada dela. Porque não importa quantos anos se passem desde a queda, o ser humano ainda carrega a lembrança do jardim. A memória do que era perfeito ainda habita o espírito. E essa memória se transforma em dor quando nos deparamos com a realidade quebrada em que vivemos. Os jardins perdidos da alma são esses lugares internos que foram um dia férteis, mas hoje estão em ruínas. São áreas da vida onde já houve comunhão com Deus, sensibilidade, fé viva, obediência, mas que agora estão cobertas de silêncio, frieza e distância. Muitos continuam com aparência de piedade, continuam frequentando templos, seguem com palavras de fé nos lábios, mas lá dentro, sabem que algo se perdeu. Sabem que o fogo já foi mais intenso, que o coração já se quebrantava com mais facilidade, que a voz de Deus já foi mais clara. E essa consciência dói. Dói porque sabemos que já estivemos mais perto. Dói porque reconhecemos que fomos nós mesmos que, pouco a pouco, deixamos o jardim ser tomado pelas ervas daninhas. Esses jardins perdidos podem ter nomes diferentes para cada pessoa. Para alguns, é o tempo da juventude, quando havia um fervor espiritual puro e sem reservas. Para outros, é o casamento, que começou como promessa de parceria e amor, mas que agora está desgastado, seco e distante. Há quem tenha perdido o jardim da oração, e hoje apenas repete frases mecânicas sem vida. Outros perderam o jardim da obediência, e passaram a negociar princípios em nome de conveniência. E há ainda os que perderam o jardim da identidade, já não sabem mais quem são, nem para onde vão, nem o que Deus espera deles. E vivem vagando, como Adão fora do Éden, tentando cobrir a dor com folhas frágeis que não sustentam nada. A verdade é que,
Quando o pecado invade, ele não grita. Ele vai silenciando. Não destrói tudo de uma vez, mas vai apagando a cor, diminuindo a sensibilidade, tornando rotineiro o que era sagrado. De repente, o que era jardim vira deserto. E o que era comunhão vira memória. E o perigo é que nos acostumamos. Aprendemos a viver fora do Éden como se fosse normal. Aprendemos a sobreviver longe de Deus como se isso fosse aceitável. Criamos substitutos. Rituais vazios, atividades sem direção, teologias que acomodam nosso pecado. E com isso, deixamos de buscar o retorno. Perdemos o clamor. Perdemos o quebrantamento. E nos contentamos com a aparência, enquanto o coração grita por restauração. Mas o Deus que nos criou não nos chamou para sobreviver fora do jardim. Ele nos chamou para viver nele. E se há jardins perdidos, há também um Deus que restaura. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que perderam tudo, mas foram visitadas novamente pela graça. Pedro negou, mas foi restaurado. Davi caiu, mas foi renovado. Jonas fugiu, mas foi trazido de volta. Não há terra seca demais que o Espírito Santo não possa regar. Não há raiz morta demais que não possa florescer. Não há alma distante demais que não possa ouvir novamente a voz que chama: onde estás? Talvez hoje você precise fazer esse reconhecimento. Talvez precise olhar para dentro e admitir: eu perdi meu jardim. Eu deixei a serpente entrar. Eu fui me afastando sem perceber. Não é vergonha admitir isso. Vergonha é continuar fingindo que está tudo bem enquanto a alma está morrendo. Deus não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, é justamente ali que ele age com mais poder. Mas é preciso dar nome à perda. É preciso encarar a verdade. Porque só se restaura aquilo que é reconhecido como destruído. Este capítulo não termina com um final fechado, porque ele é o início de um chamado. Um chamado à restauração interior. Um convite para que você, sem máscaras, sem medo, sem justificativas, se coloque diante de Deus e diga: Senhor, mostra-me os jardins que perdi. E ensina-me a cultivá-los de novo. Porque ainda há tempo. Ainda há esperança. Ainda há graça. O mesmo Deus que plantou o Éden, que chorou no Getsêmani e que ressuscitou no jardim do sepulcro, é o Deus que deseja caminhar contigo novamente. E ele não exige perfeição. Ele exige verdade, sinceridade, disposição. Porque o jardim pode ter sido perdido, mas ele continua sendo o jardineiro. Capítulo 6. Getsêmani, o jardim do quebrantamento. Depois do Éden e de séculos de distância entre Deus e o homem, chegamos a um novo jardim. Um lugar mais escuro, mais silencioso, menos fértil aos olhos naturais, mas infinitamente mais sagrado. O Getsêmani, localizado aos pés do Monte das Oliveiras, não era conhecido por sua beleza, mas por sua função. Ali se prensavam azeitonas até que delas escorresse o óleo. E esse detalhe não é acidental. Porque foi exatamente nesse jardim que Jesus seria prensado pela angústia até que jorrasse suor como gotas de sangue. O Getsêmani não representa o início da queda, como o Éden, mas o início da redenção. O lugar onde a obediência foi levada ao extremo. O cenário onde o Filho do Homem enfrentou, sozinho, o peso de todo o pecado da humanidade, e escolheu o caminho do sofrimento para restaurar o que fora perdido. Quando Jesus entra no Getsêmani com seus discípulos, ele sabe exatamente o que está para acontecer. Ele não foi surpreendido pela cruz. Ele a anteviu. E mesmo assim, seguiu. Aquela noite era diferente. Não havia multidões aclamando, nem milagres acontecendo, nem parábolas sendo ensinadas. Havia apenas a sombra da morte se aproximando. E, no meio dessa escuridão iminente, Jesus convida 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, a vigiar com ele. Não era apenas um pedido de companhia. Era uma expressão profunda da humanidade de Cristo. Porque ali, naquele jardim, ele estava prestes a enfrentar não apenas a dor física, mas a maior crise espiritual que alguém já suportou: o peso do pecado do mundo inteiro. O que acontece em seguida é uma das cenas mais comoventes das Escrituras. Jesus se afasta,
se prostra com o rosto em terra e ora. Mas não é uma oração triunfante. É uma súplica, um clamor vindo do íntimo. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Essas palavras revelam a agonia real que o Salvador experimentou. Ele não era indiferente ao sofrimento. Ele não era imune à dor. E muito menos automatizado na missão. A cruz não era simbólica para ele, era literal. E ali, no Getsêmani, Jesus se depara com a última possibilidade de desistir. Ele podia ter recuado. Ele podia ter abandonado o plano. Ele podia ter voltado atrás. Mas não voltou. A profundidade do Getsêmani está nessa tensão entre o desejo humano de escapar da dor e a obediência divina que insiste em seguir. Jesus, sendo plenamente homem e plenamente Deus, sente o peso da escolha. Mas escolhe obedecer. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essas palavras não foram ditas com leveza. Foram arrancadas do mais profundo quebrantamento. O Getsêmani nos mostra que, antes de vencer no madeiro, Jesus venceu no solo. Antes de ser pregado, ele se rendeu. A cruz foi o resultado de uma decisão tomada no jardim. A redenção começou ali, no momento em que o Salvador se curvou à vontade do Pai com todo o peso da humanidade sobre os ombros. Enquanto isso, os discípulos dormiam. Aqueles que juraram fidelidade, aqueles que prometeram jamais abandoná-lo, estavam vencidos pelo cansaço, pela confusão, talvez até pela indiferença. Jesus os encontra dormindo 3 vezes. E cada vez que os desperta, sua dor parece aumentar. Não apenas porque eles falharam, mas porque simbolizam a fragilidade de todos nós. Quantas vezes Deus nos chama para vigiar, e estamos adormecidos? Quantas vezes o céu geme, e a igreja dorme? O Getsêmani é o espelho da nossa omissão. Um lugar onde somos convidados a participar da dor do Salvador, mas preferimos o conforto do sono. A angústia de Jesus no Getsêmani foi tão intensa que o evangelista Lucas descreve que seu suor se tornou como gotas de sangue. Essa condição, conhecida como hematidrose, é rara e ocorre sob extrema pressão emocional. Mas mais do que uma explicação médica, isso é uma revelação espiritual. Jesus estava sendo esmagado como uma azeitona na prensa. E desse esmagamento sairia o óleo da redenção. Ali, no meio do sofrimento, ele estava nos substituindo, carregando em si a angústia de toda a separação causada pelo pecado. Ele sentiu o abandono. Ele viu o cálice do juízo. Ele se prostrou em lágrimas para que nós pudéssemos nos levantar em graça. Getsêmani é o jardim da escolha, onde Deus mostra que o caminho da salvação passa pela renúncia. Onde aprendemos que a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas é perfeita. E onde somos confrontados com a verdade de que não há obediência sem sacrifício. Cada cristão, em algum momento, terá seu Getsêmani. Um lugar onde Deus pedirá mais do que achamos que podemos dar. Onde a carne vai gritar, e o espírito vai hesitar. Mas é ali que a decisão é tomada. Não nos palcos, não nos púlpitos, mas no silêncio da alma diante do Pai. Este capítulo nos convida a refletir. Qual é o meu Getsêmani? Que cálice estou evitando? Que vontade de Deus tenho resistido em cumprir? Será que estou disposto a me prostrar, a suar sangue, a obedecer mesmo quando tudo dentro de mim pede fuga? Porque foi assim que Jesus venceu. E se quisermos segui-lo, precisamos entrar nesse jardim com reverência, coragem e entrega total. Não há ressurreição sem Getsêmani. Não há glória sem quebrantamento. E não há verdadeira vida cristã sem a decisão. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Capítulo 7. O cálice amargo. Naquela noite silenciosa, sob o peso da escuridão que se aproximava, Jesus ora ao Pai 3 vezes, com uma súplica que corta a alma. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Essas palavras não foram ditas por fraqueza, nem por dúvida, mas por consciência. Jesus sabia o que havia dentro daquele cálice. Ele conhecia o conteúdo até o último detalhe, pois havia sido preparado pelo próprio Deus. E ainda assim, ele orou. Ainda assim, ele pediu. Porque o cálice que estava diante de ele não era comum.
Não era feito de vinho, nem de água. Era um cálice cheio de juízo, cheio de ira, cheio do peso de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a maldição que a humanidade jamais conseguiria carregar sozinha. Beber o cálice significava mais do que enfrentar a cruz física. Significava suportar o peso da separação espiritual entre Deus e o pecado. Significava ser considerado maldito por amor aos malditos. Significava se tornar pecado para que o pecador tivesse acesso à graça. O conteúdo daquele cálice era a soma de toda ofensa cometida contra a santidade divina. Cada mentira, cada injustiça, cada adultério, cada blasfêmia, cada traição, cada murmuração. E Jesus, o Cordeiro sem mácula, teria que beber tudo, até a última gota. Não. Havia meio cálice. Não havia substituições. Ou ele se entregava por completo, ou não haveria redenção para ninguém. Essa oração revela algo crucial. A obediência de Jesus não foi automática. Ela foi dolorosamente escolhida. Ele não era um robô celestial cumprindo ordens. Ele era um filho que sentia, que temia, que suava sangue diante do horror do pecado. Mas foi exatamente essa consciência que tornou sua entrega tão preciosa. Porque, mesmo conhecendo o amargor do cálice, ele decidiu bebê-lo. Ele se rendeu. Ele confiou no plano do Pai, mesmo quando tudo em volta parecia desmoronar. E, com isso, ele nos ensinou que verdadeira obediência não se mede pela facilidade, mas pela disposição de seguir mesmo em meio ao sofrimento. Quantas vezes nós, diante dos nossos próprios cálices, fugimos? Quantas vezes, ao vislumbrar a dor de uma decisão correta, escolhemos o atalho? Getsêmani nos confronta com a verdade de que existe um tipo de fé que só se prova no vale. Uma confiança que só se revela quando a vontade de Deus entra em conflito com os nossos desejos. Jesus, ali prostrado, nos mostra que o maior ato de fé não é declarar bênçãos em público, mas dizer sim no secreto, quando o céu está em silêncio e a alma em agonia. O cálice amargo representa tudo aquilo que é necessário enfrentar para que o plano de Deus se cumpra. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói, mesmo quando parece não haver saída. Na tradição do Antigo Testamento, o cálice é muitas vezes símbolo da ira de Deus. Os profetas falavam do cálice da indignação, do juízo reservado para as nações rebeldes. Era o cálice da consequência, da justiça divina contra o pecado. E é esse mesmo cálice que, por justiça, deveria ser entregue a nós. Mas Cristo se colocou em nosso lugar. Ele estendeu a mão, tomou o cálice e bebeu. Não porque o desejava, mas porque amava. E esse amor é o que sustenta toda a mensagem da cruz. Um amor que não romantiza o sofrimento, mas o transforma em redenção. Um amor que não negocia com o pecado, mas o destrói com sacrifício. Talvez hoje você esteja diante de um cálice. Talvez Deus esteja te pedindo algo que dói, que pesa, que desafia. Perdoar alguém que te feriu profundamente. Deixar um pecado de estimação. Renunciar um relacionamento tóxico. Enfrentar uma verdade dura. Permanecer fiel quando todos dizem para desistir. Não se engane. Obedecer não será sempre agradável. Mas é no cálice que a glória é gerada. É na entrega que a ressurreição se prepara. Jesus não foi poupado, e nós também não seremos. Mas se o seguirmos, o cálice nunca será o fim. Ele será apenas o portal. O início de uma nova estação. De um novo poder. De uma nova intimidade com Deus. Este capítulo nos lembra de que o cristianismo verdadeiro não é feito de discursos vazios, mas de decisões profundas. E muitas delas são tomadas no escuro, com lágrimas nos olhos e joelhos no chão. Foi assim com Jesus. E será assim conosco. Mas a boa notícia é que ele já passou por esse caminho. E agora nos fortalece para que também possamos dizer: não a minha vontade, mas a tua. Porque no final, o cálice que nos mata, também nos ressuscita. E o que era amargo, torna-se testemunho vivo de obediência, fé e salvação. Capítulo 8. Dormindo enquanto o céu sangra. Enquanto Jesus suava gotas como sangue e clamava com a alma angustiada até a morte, os seus discípulos dormiam. A cena,
Por si só, é desconcertante. O céu estava em guerra. O Salvador estava prostrado, travando a batalha mais pesada da história. E os homens que haviam caminhado com ele por anos, que haviam presenciado milagres, que haviam declarado fidelidade, estavam vencidos pelo sono. 3 vezes Jesus os encontrou dormindo. 3 vezes os despertou. E 3 vezes eles voltaram a fechar os olhos. O contraste não poderia ser mais chocante. O céu sangra. A terra cochila. Não era um sono qualquer. Era um tipo de entorpecimento espiritual. Eles estavam cansados, sim, mas havia algo mais profundo. Uma incapacidade de discernir a gravidade da hora. Eles não compreendiam o que estava prestes a acontecer. Jesus havia avisado. Havia alertado. Havia clamado por vigilância. E mesmo assim, eles não perceberam. O sono se impôs. E isso diz muito sobre nós. Porque a maior parte das quedas espirituais não acontece por rebeldia consciente, mas por distração. Por cansaço. Por um coração que vai relaxando até se desligar do que realmente importa. O sono dos discípulos representa o sono da igreja. Em muitos momentos, enquanto o mundo geme, enquanto vidas se perdem, enquanto o Espírito Santo clama, muitos estão adormecidos. Estão distraídos com entretenimento, com vaidades, com disputas irrelevantes. Estão acordados para os algoritmos, mas dormindo para o céu. Estão atentos ao noticiário, mas cegos ao tempo espiritual em que vivem. O Getsêmani continua acontecendo. O céu ainda sangra. Mas muitos dos que deveriam vigiar, estão dormindo. Jesus não repreende com ira, mas com dor. Suas palavras cortam. Nem uma hora pudestes vigiar comigo. Essa pergunta ecoa até hoje. Nem uma hora de oração? Nem uma hora de renúncia? Nem uma hora de entrega? O Cristo que nos salvou com sangue derramado, nos convida a vigiar com Ele. Não porque Ele precise, mas porque nós precisamos. Precisamos estar despertos para discernir o tempo, para resistir à tentação, para permanecer firmes quando a pressão chegar. Porque a verdade é que a batalha espiritual não começa quando somos tentados. Ela começa quando deixamos de vigiar. O sono da alma é perigoso. Ele rouba a sensibilidade. Faz com que achemos normal aquilo que deveria nos escandalizar. Faz com que aceitemos o pecado como parte da rotina. Faz com que negligenciemos a oração, a palavra, a comunhão. E quando menos percebemos, estamos longe. Não porque corremos, mas porque adormecemos. A indiferença nos anestesia. E o coração, que antes queimava, agora bate em silêncio. Esse é o sono mais perigoso. Aquele que não parece sono. Aquele que se camufla em rotina. Em religiosidade. Em uma fé fria, funcional, mas sem vida. Neste capítulo, somos confrontados com uma pergunta dura, mas necessária. Estamos acordados ou dormindo enquanto o céu sangra? Temos consciência do que Deus está fazendo em nossos dias, ou estamos ocupados demais com nossos próprios planos? Temos vigiado, ou nos rendido ao conforto da apatia? Porque a hora é urgente. E Jesus continua chamando, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não diz, para que não sejais tentados. Mas, para que não entreis. Porque a tentação virá. A pressão virá. O Getsêmani chegará para todos. E quem não estiver desperto, cairá. O convite de Jesus, naquela noite, era para a comunhão. Ele não precisava de espectadores. Ele desejava parceiros de oração. Homens que se colocassem ao lado do Filho no momento da dor. Mas eles falharam. Como muitas vezes também falhamos. E, mesmo assim, ele seguiu. Mesmo sozinho, mesmo sem apoio, Jesus permaneceu. Isso revela algo glorioso. Nossa salvação não depende da fidelidade dos homens, mas da fidelidade de Deus. Mas ao mesmo tempo, nos alerta. Se ele venceu, é para que também possamos vencer. E isso exige vigilância. O céu ainda clama. A batalha ainda acontece. E o Espírito ainda nos chama. Que não sejamos encontrados dormindo. Que o Getsêmani não seja mais um episódio distante,
mas uma realidade viva em nosso espírito. Que despertemos. Que voltemos a orar. Que abramos os olhos espirituais. Porque o relógio está avançando, a cruz está próxima, e o mundo precisa ver uma igreja que não dorme enquanto o céu sangra. Capítulo 9. O suor como sangue, a pressão da alma. Entre as árvores silenciosas do Getsêmani, sob o peso de uma noite em que o destino da humanidade se decidia, Jesus se ajoelha e começa a orar. O que acontece a seguir é algo que nenhum outro ser humano jamais experimentou em tal dimensão. Um estado de angústia tão profundo, tão esmagador, que o seu corpo começa a manifestar sinais extremos de sofrimento. O evangelista Lucas, o único entre os 4 a registrar esse detalhe médico, escreve com precisão: e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Não é uma metáfora. É um fenômeno real e raro, conhecido como hematidrose, que ocorre quando os vasos capilares das glândulas sudoríparas se rompem devido a um estresse físico e emocional extremo, misturando sangue ao suor. Essa imagem é impactante por si só, mas o que ela representa espiritualmente é ainda mais profundo. O Filho de Deus, perfeito, santo, obediente, está sendo esmagado pela pressão da missão. Ele não está apavorado pela cruz em si, nem pelo açoite, nem pelos pregos. O que o faz suar sangue é algo infinitamente mais pesado: a separação iminente do Pai. Pela primeira vez em toda a eternidade, aquele que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai agora sente, antecipadamente, o peso do juízo. Não porque tivesse pecado, mas porque se ofereceu como substituto. Ele está prestes a carregar sobre si a culpa de todos os pecadores, e essa carga é insuportável. Não há coluna vertebral que aguente, não há mente humana que compreenda. É neste momento que compreendemos que o Getsêmani foi, na verdade, o ápice do sofrimento de Jesus. Porque na cruz, ele já havia decidido. Mas ali, ajoelhado, a luta ainda estava em curso. A luta contra a vontade da carne. Contra o instinto de preservação. Contra o desejo legítimo de escapar da dor. O Getsêmani não foi palco de hesitação, mas de rendição. Foi o lugar onde o Salvador se deixou esmagar antes mesmo de ser açoitado. Foi onde a alma foi triturada em obediência. Onde ele se curvou em total submissão à vontade do Pai. E esse ato silencioso de entrega se torna, para nós, o maior exemplo de fé genuína. Não há nada mais contrário à fé moderna do que essa cena. Vivemos em tempos onde se prega um evangelho sem dor, sem renúncia, sem cruz. Onde se promete conforto, sucesso, bênçãos imediatas. Mas Getsêmani rasga esse discurso ao meio. Ali, o próprio Jesus, o Filho amado, o Cordeiro Santo, sofre, geme, se angustia, sangra. E isso não é fraqueza. Isso é fidelidade. Fidelidade ao plano, à missão, à redenção. É ali que entendemos o preço da graça. Não foi barata. Custou sangue antes mesmo da cruz. Custou a alma pressionada ao limite. E se o nosso Salvador passou por isso, por que achamos que nós não passaremos? Se ele sangrou em oração, por que achamos que basta repetir palavras mecânicas e esperar milagres? Getsêmani nos chama a um tipo de oração que vai além das palavras. Uma oração que envolve lágrimas, gemidos, entrega. Uma oração que não pede explicações, mas força para obedecer. Quantos de nós estamos dispostos a esse tipo de clamor? Quantos ainda suam na presença de Deus? Quantos se prostram até que o céu responda, ou até que o coração se quebre por completo? Este capítulo nos revela que há níveis de angústia que só são suportáveis quando colocados diante do Pai. Jesus não buscou consolo nos homens, eles dormiam. Não buscou fuga, ela era possível. Ele buscou ao Pai. E orou. Intensamente. Agonicamente. Porque só no secreto, só no confronto íntimo entre carne e espírito, é que a verdadeira vitória é forjada. Foi no jardim, e não no Calvário, que o destino foi selado. A cruz apenas confirmou aquilo que o joelho já havia decidido. Hoje, precisamos resgatar o valor do quebrantamento. O valor da oração que sangra. O valor do altar onde colocamos não só palavras, mas vontades,
medos, dores, decisões. Porque muitos querem a ressurreição, mas rejeitam o Getsêmani. Querem o poder, mas fogem da pressão. Querem a glória, mas ignoram o jardim. E sem Getsêmani, não há cruz. Sem cruz, não há tumba. E sem tumba, não há vitória. Cristo sangrou antes de ser ferido. E ao fazer isso, ele nos ensinou que a batalha espiritual é vencida no chão, no silêncio, na oração que ninguém vê. Que esse capítulo não seja apenas uma lembrança do que Jesus suportou, mas um convite para imitarmos sua rendição. Que tenhamos coragem de nos ajoelhar onde ele se ajoelhou, e de permanecer ali até que a vontade do Pai seja maior que a nossa. Capítulo 10. A submissão que venceu o inferno. A noite mais escura da história da humanidade teve como ponto central uma frase. Uma frase que, aos ouvidos naturais, pode parecer simples, mas que, dita por Jesus em seu momento de maior angústia, se tornou a declaração que mudou o destino eterno da criação. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Com essas palavras, proferidas no chão do Getsêmani, o Filho de Deus entregou sua vontade ao Pai. Ele não apenas obedeceu, ele se submeteu. Não por obrigação, mas por amor. Não por falta de opção, mas por confiança. E foi nessa rendição completa que o inferno foi derrotado antes mesmo da cruz ser erguida. A teologia nos ensina que o pecado começou com um ato de desobediência no Éden. Adão escolheu sua vontade. Preferiu ouvir a serpente, confiar em sua própria perspectiva, construir um caminho independente. E, com isso, abriu as portas para o caos espiritual, moral e existencial que atravessa todas as gerações. A submissão de Jesus, portanto, é mais do que um gesto bonito, é uma correção cósmica. No mesmo cenário de um jardim, um novo homem, o último Adão, toma a decisão inversa: negar-se a si mesmo para que a vontade de Deus se cumpra. Aquilo que começou em desobediência termina em rendição. O círculo começa a se fechar. O plano de redenção avança sem retorno. A força dessa frase, dita por Jesus, está justamente em sua profundidade. Ele não estava sendo poupado. Ele estava sendo esmagado. Não era uma oração tranquila. Era uma entrega entre lágrimas, suor e sangue. E, mesmo assim, ele escolhe obedecer. Ele não pede que o Pai mude os planos. Ele apenas revela sua angústia e, em seguida, reafirma sua confiança. Isso é submissão verdadeira. E é aqui que muitos tropeçam. Porque nos ensinaram a obedecer quando é conveniente. A dizer sim quando tudo faz sentido. A caminhar quando há garantias. Mas Jesus nos mostra que o verdadeiro cristianismo começa quando a vontade de Deus contradiz nossos desejos, e ainda assim escolhemos segui-lo. Submissão é confiar em Deus mesmo quando não compreendemos. É aceitar o caminho mais difícil, se for o caminho da vontade divina. É continuar orando mesmo quando a resposta parece distante. É permanecer fiel quando tudo em volta clama por fuga. No Getsêmani, Jesus poderia ter se levantado, descido o monte e desaparecido. Ele sabia o que vinha a seguir: traição, açoite, humilhação, cruz. Mas ele ficou. Porque mais importante do que evitar a dor, era cumprir o propósito. E esse princípio nos confronta hoje com uma pergunta difícil: o que pesa mais para nós, o conforto ou a vontade de Deus? O inferno foi vencido ali, no solo daquele jardim, quando Jesus calou sua vontade em favor da do Pai. Porque Satanás não teme emoção. Ele teme obediência. O inimigo pode resistir a um cristão fervoroso, mas não pode derrotar um cristão submisso. O coração entregue é território inviolável. E o Filho de Deus, naquele momento, selou a maior vitória com um gesto invisível. Enquanto os discípulos dormiam, enquanto o mundo seguia ignorando o que acontecia, ele decidia que a redenção valia mais que o alívio imediato. Que a obediência valia mais do que a autopreservação. Que a vontade do Pai era digna de todo sacrifício. E aqui encontramos um princípio espiritual essencial. O inferno não é vencido com estratégias humanas. Não é vencido com gritos, nem com discursos, nem com força de vontade. Ele é vencido com rendição,
com os joelhos no chão, com uma alma que se curva diante da soberania de Deus e diz: mesmo que doa, eu confio. Mesmo sem entender, eu obedeço. É por isso que Jesus não apenas morreu por nós, ele também nos ensinou como viver. E viver como ele viveu significa entregar tudo, inclusive aquilo que desejamos com todas as forças. Porque a fé verdadeira se prova na obediência silenciosa, não na euforia emocional. Este capítulo nos chama a uma entrega real. Não aquela entrega superficial, feita de palavras decoradas ou rituais. Mas uma entrega de vontades, de planos, de controle, de futuro. Submissão é quando abrimos mão do meu jeito para abraçar o teu caminho. E isso é doloroso, sim, mas é libertador. Porque quando deixamos de lutar contra Deus e começamos a andar com Ele, o peso se transforma em propósito. A cruz se transforma em salvação. E o sofrimento se transforma em glória. O inferno foi vencido porque Jesus escolheu se render. E, por essa escolha, nós hoje temos acesso ao Pai. Não há outro caminho. Não há atalho. A vida cristã não se constrói em cima de vontades pessoais. Constrói-se sobre a rocha da obediência. Se queremos seguir o Cristo do Getsêmani, precisamos dizer o mesmo que ele disse, e viver como ele viveu. Porque é na submissão que o inferno perde seu poder. E é na vontade de Deus que descobrimos a nossa verdadeira vida. Capítulo 11. O jardim foi testemunha da traição. O Getsêmani, lugar onde Jesus se entregou voluntariamente à vontade do Pai, se transforma, pouco tempo depois, no palco de uma das cenas mais dolorosas de toda a narrativa bíblica, a traição de Judas. Um jardim que minutos antes testemunhava oração, agonia, rendição e suor como sangue, agora se torna palco de passos apressados, tochas acesas e corações endurecidos. A quietude da noite é rompida pelo som de uma multidão armada, guiada por um dos que caminhou com Jesus durante anos. Não era um estranho, era um amigo. Não era um opositor declarado. Era alguém que partilhava o pão. E é com um beijo que a mentira se disfarça de afeto. A dor não vem de fora. Vem de dentro. Judas não trai com uma espada. Ele trai com um gesto que, por fora, parecia amoroso. Mas que, por dentro, estava carregado de engano. Isso nos revela uma verdade assustadora. Nem toda demonstração de carinho é sincera. Nem toda proximidade é lealdade. Judas conhecia a rotina de Jesus. Sabia onde ele estaria naquela noite. Sabia que o Getsêmani era o lugar de oração. Sabia que ali, longe das multidões, Jesus estaria vulnerável, com poucos discípulos e sem resistência. Ele usou a intimidade que possuía para facilitar a prisão do Mestre. E isso nos ensina que a maior ameaça à integridade espiritual nem sempre vem de fora, mas de dentro. Do convívio. Da falsa aliança. Daqueles que conhecem nossa caminhada, mas não compartilham nosso coração. O beijo de Judas é o ápice de uma trajetória que foi sendo construída aos poucos. Ele não traiu Jesus de um dia para o outro. O coração já havia se corrompido antes. O amor ao dinheiro, a ambição, a frustração com a forma como Jesus conduzia sua missão, tudo isso foi ganhando espaço até que, por fim, o diabo encontrou nele um terreno fértil. E quando isso aconteceu, Judas já não resistiu. Ele se levantou da mesa da ceia não mais como um discípulo, mas como um instrumento da traição. E essa é uma lição que precisa nos abalar. A traição nasce no coração muito antes de se manifestar nos gestos. Começa com pequenas concessões, com silêncios covardes, com justificativas disfarçadas de sabedoria. E termina com o beijo frio da hipocrisia. O Getsêmani, portanto, não foi apenas o lugar da entrega de Jesus a Deus. Foi também o lugar da entrega de Jesus aos homens. Um local marcado por duas vontades: a de Cristo, que se rendeu ao Pai, e a de Judas, que se rendeu ao inimigo. Dois caminhos opostos que culminam no mesmo jardim. Um se prostra para obedecer. O outro se aproxima para trair. Um clama: faça-se a tua vontade. O outro sussurra: é este. E nessa colisão de decisões,
vemos claramente que o coração humano é o campo de batalha mais perigoso que existe. Porque ali se decide a quem serviremos: a Deus ou ao engano, à verdade ou à conveniência. Jesus, mesmo sabendo tudo o que aconteceria, não resiste, não corre, não se esconde. Ele se apresenta, dá um passo à frente. A quem buscais? Pergunta ele. E quando dizem seu nome, ele responde: sou eu. E, por um breve momento, tamanha é sua autoridade que os soldados recuam e caem por terra. A cena é extraordinária. Mesmo sendo traído, mesmo sendo entregue, Jesus permanece no controle. Ele não é uma vítima. Ele é o Cordeiro voluntário. E isso nos mostra que, mesmo em meio à injustiça, à dor, à traição, o plano de Deus segue soberano. O jardim é invadido, mas a vontade do Pai não é detida. Este capítulo nos obriga a olhar para dentro e perguntar: há algo de Judas em mim? Já dei espaço ao engano? Já traí convicções em troca de conveniência? Já usei palavras doces para encobrir intenções egoístas? Já estive no jardim como discípulo, mas agi como inimigo? Essas perguntas são duras, mas necessárias. Porque a aparência de piedade não nos salva. A proximidade com Jesus não nos imuniza. A verdadeira fidelidade nasce da submissão, da rendição, da verdade cultivada no secreto. O que Judas perdeu não foi apenas o mestre, foi a oportunidade de se arrepender a tempo. E esse é o alerta final. Toda traição tem um preço. E, muitas vezes, esse preço é mais alto do que podemos suportar. O Getsêmani nos mostra que não basta estar perto de Jesus. É preciso estar rendido a Ele. Não basta conhecer seus caminhos. É preciso amá-lo acima de tudo. Porque, no fim, todos estamos no jardim. Mas nem todos estamos com o coração no altar. Capítulo 12. A prisão em meio às árvores sagradas. A escuridão daquela madrugada parecia ainda mais densa quando os soldados se aproximaram para prender Jesus. O jardim do Getsêmani, silencioso testemunho da oração e da rendição do Mestre, agora era iluminado por tochas agitadas, espadas desembainhadas e rostos endurecidos. Aquele lugar de comunhão se tornava palco de captura. Mas Jesus, sereno, não reage com violência. Ele não corre, não grita, não clama por justiça. Ao contrário, ele se adianta e se entrega. Como quem diz: vocês não precisam me caçar, eu vim para isso. A prisão, que aos olhos humanos parece um momento de fraqueza, é na verdade um ato voluntário de obediência e coragem. O Filho do Homem está cumprindo a missão até o fim. O contraste entre Jesus e os discípulos nesse momento é gritante. Pedro, impulsivo como sempre, tenta defender o Mestre com a espada. Ataca um dos soldados e corta-lhe a orelha. Mas Jesus o repreende. Porque o reino que ele veio estabelecer não se defende com armas carnais. Não se impõe com violência. Jesus cura imediatamente o ferido, mesmo sendo seu agressor. E com isso, nos dá uma lição definitiva. Mesmo quando somos injustiçados, não devemos abandonar nossa identidade. O amor de Cristo é tão profundo que alcança até quem o prende. Ele não perde a compaixão, mesmo quando é tratado como criminoso. Os discípulos, tomados pelo medo, começam a fugir. Aqueles que prometeram fidelidade agora desaparecem entre as sombras. Apenas algumas horas antes, estavam à mesa com ele. Cantaram, oraram, disseram que estariam ao seu lado até o fim. Mas agora, diante da ameaça real, os pés vacilam e os corações se dispersam. E assim, o Salvador começa a ser levado, algemado, cercado, sozinho. A prisão marca o início de uma via dolorosa que culminaria no Gólgota. Mas mesmo em correntes, Jesus caminha com dignidade. Porque ele não está sendo vencido, está vencendo de forma diferente. A prisão de Jesus revela uma profunda verdade espiritual. Há vitórias que se parecem com derrotas. Aos olhos naturais, ser capturado, humilhado e entregue à autoridade corrupta parece fracasso. Mas no reino de Deus, rendição ao propósito é sempre triunfo. Cristo não estava sendo dominado, ele estava dominando o pecado,
a carne, o orgulho. Ele estava abrindo o caminho para a salvação não por meio de força, mas de entrega. O que para o mundo é escândalo, para os céus é glória. Porque Deus não mede força com espada. Ele vence com cruz. Enquanto é conduzido para o interrogatório, Jesus não protesta. Não se justifica. Não clama por inocência. Porque ele sabia que, para nos salvar, precisava passar por tudo aquilo. A prisão não era um desvio do plano, era parte do plano. E essa consciência o mantinha firme. Os que o prendiam achavam que tinham o controle. Mas, na verdade, estavam apenas cumprindo o que Deus já havia determinado. E isso nos consola. Mesmo quando tudo parece sair do controle, Deus continua soberano. Este capítulo nos desafia a repensar nosso conceito de vitória. Muitas vezes, achamos que vencer é escapar da dor, que é impor-se, que é ser forte diante do mundo. Mas Jesus nos mostra que a verdadeira força está em permanecer firme mesmo algemado, em amar mesmo sendo atacado, em curar mesmo quando ferido, em seguir mesmo quando todos fogem. A prisão de Cristo foi o início da nossa libertação. E se ele não resistiu, foi para que nós fossemos livres. Que aprendamos a não medir os acontecimentos pela aparência. Que compreendamos que, às vezes, ser levado em correntes por obediência vale mais do que andar livre em desobediência. Que o jardim do Getsêmani nos ensine que há honra na submissão, glória na renúncia e poder na rendição. Porque, como Cristo nos mostrou, a prisão que parece fim pode ser, na verdade, o início de toda a salvação. Capítulo 13. Negado por quem jurou amar. Pedro, o discípulo impulsivo, o homem de palavras firmes e coração valente, sempre esteve entre os mais próximos de Jesus. Foi ele quem caminhou sobre as águas, quem declarou que Cristo era o Filho do Deus vivo, quem jurou que jamais o abandonaria. E, naquela noite escura, foi ele também quem seguiu Jesus de longe, tentando manter-se por perto sem ser visto. Mas quando chegou o momento da verdade, quando as circunstâncias o pressionaram, quando a ameaça se tornou real, Pedro vacilou. A fogueira que deveria aquecer tornou-se o cenário da negação. 3 vezes ele foi confrontado, e 3 vezes ele negou conhecer aquele a quem prometeu fidelidade. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. A cena é profundamente humana. Pedro não é um vilão. É um reflexo de cada um de nós. Ele queria estar com Jesus. Queria ser fiel. Mas não estava preparado para a pressão. E isso nos revela um aspecto doloroso da fé. O amor não basta quando não está acompanhado de firmeza espiritual. Porque as provas não avisam quando vêm. As perguntas não são ensaiadas. E, muitas vezes, o medo fala mais alto que o amor. Pedro, cercado de estranhos, intimidado pelo perigo, sentiu-se só. E quando a voz da serva o expôs, ele reagiu com negação. Primeiro com palavras evasivas. Depois com juramentos. E, por fim, com maldições. Quanto mais acuado, mais enfático ele se tornou. Como quem tenta apagar qualquer traço de ligação com o Nazareno. Mas o que mais corta o coração nessa história é o olhar de Jesus. O Evangelho de Lucas nos conta que, logo após a terceira negação, o galo cantou, e Jesus, que estava sendo julgado, virou-se e olhou para Pedro. Aquele olhar não foi de acusação. Foi de amor. Um olhar que dizia: eu sabia que você faria isso, e mesmo assim te escolhi. Um olhar que não gritou, não condenou, mas expôs a alma do discípulo. Pedro, ao encontrar aqueles olhos, caiu em si e chorou amargamente. O choro não era apenas de vergonha. Era de arrependimento. De dor verdadeira. Porque ele não havia negado um mestre qualquer. Havia negado o próprio amor encarnado. Essa cena nos ensina que todos temos um preço. E que, se não vigiarmos, esse preço será revelado no momento da pressão. Para alguns, o preço é o medo. Para outros, a conveniência, o orgulho, o desejo de aceitação. E se não estivermos firmes, prontos para assumir nossa fé mesmo em ambientes hostis, acabaremos negando com palavras, com atitudes ou com omissões. Pedro negou com a boca. Mas há quem negue com a vida.
com escolhas, com o silêncio, com uma fé que se esconde sempre que é desafiada. E o mais perigoso é que, muitas vezes, achamos que estamos firmes, como Pedro achava. Mas só a provação revela a verdadeira condição do nosso coração. O consolo, porém, está no fato de que Jesus não abandonou Pedro. Mesmo sabendo da futura negação, ele orou por ele. Disse: Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E depois, já ressuscitado, foi ao encontro dele para restaurá-lo. Porque, no reino de Deus, o fracasso não é o fim. É o ponto de partida para um novo começo, se houver arrependimento. Pedro caiu? Sim. Mas se levantou. Negou? Sim. Mas depois proclamou com coragem. Foi fraco? Sim. Mas tornou-se um pilar da igreja. Porque a graça de Deus não depende da perfeição humana, mas do coração quebrantado. Este capítulo nos chama à vigilância, à sinceridade, a encarar nossas limitações e pedir a Deus forças para permanecermos firmes. Que o exemplo de Pedro nos lembre que a fidelidade exige preparo, e que a fé precisa ser fortalecida antes que chegue a provação. Porque, quando o fogo da pressão se acende, ou negamos, ou permanecemos. E, se porventura cairmos, que nunca nos afastemos do olhar de Jesus. Porque nesse olhar ainda habita esperança, restauração e um novo propósito. Capítulo 14. A violência da justiça humana sobre o inocente. A madrugada avança e Jesus, agora prisioneiro, é arrastado de tribunal em tribunal, de autoridade em autoridade. Primeiro, é levado a Anás, depois a Caifás, e em seguida a Pilatos, a Herodes e novamente a Pilatos. Nenhuma dessas figuras de poder encontra a culpa verdadeira nele. Nenhuma prova é apresentada que justifique uma sentença. E, ainda assim, a multidão clama por sangue. Os líderes religiosos, cegos pelo ódio, pressionam. Os governantes, reféns do medo e da política, cedem. E o inocente é condenado. A justiça dos homens, contaminada por interesses, ideologias e conveniências, se revela perversa. E o Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, é entregue à brutalidade. A violência começa antes mesmo da sentença formal. Tapas, socos, cusparadas. Cospem em sua face como se ele fosse o mais vil dos criminosos. Vendam-lhe os olhos, zombam dele, pedem que profetize quem o atingiu. Ridicularizam seu silêncio como se fosse fraqueza. Os soldados se divertem com sua dor. Colocam uma coroa de espinhos em sua cabeça, não como símbolo de honra, mas de escárnio. Espinhos longos, duros, cravados com força. O sangue escorre pelo rosto sereno do Rei dos Reis. E, sobre seus ombros, uma capa púrpura, zombeteira, como quem diz: Eis o Rei dos Judeus. E todos riem. Caçoam. A majestade é tratada como escória. E, no meio dessa barbárie, ele não se defende. Não reage. Não amaldiçoa. Apenas sofre. Em silêncio. A cena é difícil de imaginar. Porque estamos diante do maior contraste já registrado na história. A santidade sendo agredida. A pureza sendo ultrajada. A fonte da vida sendo espancada por aqueles que sustentava com o próprio fôlego. Jesus poderia ter chamado legiões de anjos. Poderia ter feito cessar a violência com uma só palavra. Mas não o fez. Porque a redenção precisava passar por esse caminho. A violência que ele sofria não era apenas humana, era espiritual. Era a ira do pecado sendo descarregada sobre o único justo. Era o preço da nossa transgressão sendo pago gota a gota. Ele não apanhava por merecer. Apanhava para que nós pudéssemos ser perdoados. Pilatos, pressionado pela multidão e pela possibilidade de tumulto, tenta se isentar. Lava as mãos, como se pudesse limpar a consciência. Mas o gesto é vazio. Porque o sangue de Jesus não se apaga com água. Sua morte não é apenas consequência de líderes religiosos mal intencionados ou de um povo manipulável. Ela é, acima de tudo, fruto de um plano eterno. Mas também um espelho do coração humano. Rápido para julgar, lento para reconhecer a verdade. Disposto a crucificar a justiça,
desde que preserve o conforto. Este capítulo nos confronta com a realidade de um mundo onde a inocência nem sempre é protegida, onde o justo é perseguido, onde a verdade é sufocada pela conveniência. E nos faz perguntar: quantas vezes, por medo ou por interesse, deixamos que a violência se imponha? Quantas vezes lavamos as mãos diante da injustiça? Quantas vezes, mesmo sabendo o que é certo, escolhemos o caminho mais fácil? O sofrimento de Jesus nos mostra que a obediência verdadeira pode custar tudo, mas também revela o amor incomparável de Deus por nós. Um amor que não se expressa apenas em palavras, mas em dores reais, em espinhos, em sangue, em humilhação. E isso muda tudo, porque, a partir desse momento, não podemos mais dizer que Deus não nos entende. Ele foi ferido, rejeitado, zombado. Ele conhece a dor na carne. E, mesmo assim, escolheu continuar. Que este capítulo desperte em nós reverência. Que nunca olhemos para a cruz de maneira banal. Porque antes da cruz, houve açoites. Houve coroa de espinhos. Houve risos cruéis e silêncio doloroso. E, no meio disso tudo, havia um amor que não recuou. Que permaneceu. Que suportou. Para que nós, injustos, pudéssemos ser chamados justos por sua graça. Capítulo 15. A cruz que pesou mais que a madeira. Quando a sentença foi proclamada, o som dos martelos preparando os cravos misturava-se ao burburinho da multidão sedenta por espetáculo. A cruz, rude e pesada, foi colocada sobre os ombros de Jesus, já ferido, exausto e sangrando. Mas aquele peso era apenas a superfície visível. Havia uma carga maior sobre ele, invisível, mas esmagadora. Cada passo que Jesus dava pelas ruas estreitas de Jerusalém era o avanço de alguém que levava, sobre si, o peso de toda a culpa, de toda a vergonha, de todo o pecado da humanidade. A cruz pesava, sim, mas o que a tornava insuportável era o que ela representava. Era ali que o juízo de Deus contra o pecado se concentrava em um único corpo. O Cordeiro de Deus, caminhando como um réu, era na verdade o único inocente. E, ainda assim, foi tratado como o pior dos criminosos. As pessoas se amontoavam nas calçadas. Algumas choravam. Outras cuspiam. Crianças eram empurradas por adultos que queriam ver o profeta que tantos aclamaram e agora estava sendo exposto em vergonha. E Jesus, cambaleante, quase sem forças, tropeçava e caía. A dor, o cansaço e a brutalidade dos soldados o faziam vacilar. Em um desses momentos, forçam Simão de Cirene a ajudá-lo. Um homem comum, arrancado de sua rotina, é colocado ao lado do Salvador. E, sem saber, tem o privilégio de tocar no objeto mais santo da história. O madeiro que dividiu eras. A cruz que nunca mais seria símbolo de derrota, mas de vitória. Chegar ao Gólgota foi o desfecho de uma caminhada de dor. Ali, sobre aquele monte rochoso, cravaram os cravos em suas mãos e pés. A madeira encontrou a carne. O sangue escorreu. A cruz foi erguida. E Jesus foi suspenso entre céu e terra, como ponte entre os dois. O céu se calava. A terra estremecia. E ele, entre gemidos e sede, permanecia. Cada suspiro era uma escolha por continuar. Porque, mesmo ali, ainda havia tempo para recuar, mas ele não quis. Porque o amor era maior que a dor. Esse capítulo nos revela que o sacrifício de Jesus não foi simbólico. Foi físico, doloroso, cruel, mas, acima de tudo, necessário. A cruz é a resposta de Deus ao abismo que o pecado criou. É a única forma de salvação. Não havia outro caminho. Não havia plano alternativo. Era preciso que o justo morresse pelos injustos. E isso nos confronta com uma verdade irrefutável. A salvação não é barata. Custou tudo ao Filho. E, por isso, não pode ser tratada com indiferença. O madeiro em si era apenas um instrumento romano de execução. Mas, nas mãos de Deus, tornou-se altar. E, sobre esse altar, o cordeiro foi imolado. Não por acidente. Não por fatalidade. Mas por amor. Porque, ao se entregar, Jesus tomou o nosso lugar. A cruz que era nossa,
ele carregou. A sentença que era nossa, ele assumiu. E ao fazer isso, transformou para sempre a história da humanidade. A cruz que pesava nos ombros de Cristo agora é símbolo de esperança. Porque ali, entre sangue e dor, nasceu a vida eterna. Que jamais nos esqueçamos do que custou a nossa redenção. Que, ao olhar para a cruz, vejamos mais do que um símbolo religioso. Vejamos um ato de amor incomparável. Um Deus que não poupou a si mesmo para nos alcançar. Que essa cruz pese, sim, mas pese em nosso coração como responsabilidade, como gratidão, como chamada. Porque, se ele carregou a cruz, cabe a nós agora carregarmos a nossa. Não por imposição, mas por resposta. Uma resposta de amor ao maior gesto de todos os tempos. Capítulo 16. O grito que partiu o céu ao meio. A cruz, já erguida, sustentava não apenas o corpo de Jesus, mas o drama mais profundo da história humana. O tempo parecia desacelerar. As sombras cobriam o céu em pleno meio-dia. O sol recuava, como se não tivesse coragem de testemunhar tamanha injustiça. Por 3 horas, uma escuridão densa pairou sobre toda a terra, como se a criação chorasse em silêncio a dor de seu Criador. Os que estavam ali olhavam para Jesus com expectativas confusas, alguns esperando um milagre de última hora, outros saboreando a aparente derrota daquele que um dia multiplicou pães e ressuscitou mortos. Mas Jesus, mesmo pendurado, mesmo ofegante, ainda tinha algo a dizer. E foi com um grito que ele rompeu o silêncio. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O brado não foi de desespero, mas de profundidade. Pela primeira vez, o filho experimentava a separação do pai. Naquele instante, Jesus não sentia apenas a dor física. Sentia o peso do pecado do mundo inteiro. O que nos afastava de Deus estava agora sobre ele. E, por isso, o céu se calou. O Pai virou o rosto. O inocente foi tratado como culpado, para que os culpados fossem tratados como justos. Foi um momento que ultrapassa a compreensão humana. Porque o amor divino aceitou ser rasgado para que a justiça fosse satisfeita. Mas o grito final ainda viria. E com voz forte, Jesus declarou: está consumado. Não era um grito de derrota. Era a proclamação de uma missão cumprida. Como um general após a batalha, ele bradou vitória. A dívida estava paga. A ponte estava reconstruída. O véu que separava Deus dos homens foi rasgado de alto a baixo, não por mãos humanas, mas por um gesto divino. O acesso estava aberto. A cruz havia cumprido seu propósito. E então, com um último suspiro, ele entregou o Espírito. A terra tremeu. As pedras se fenderam. Túmulos se abriram. O centurião romano, acostumado com execuções, ficou abalado. Olhou para aquele homem ensanguentado, agora inerte, e reconheceu: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A criação reagia. O céu, antes em trevas, agora se preparava para o alvorecer de uma nova era. Porque, mesmo morto, Jesus não estava vencido. A cruz foi o campo de batalha, mas a guerra não terminaria ali. Este capítulo nos convida a rever cada conceito que temos sobre força, vitória e redenção. O grito de Jesus não foi de desespero, mas de entrega. Foi a voz do amor mais profundo ecoando sobre a história, rachando o tempo em antes e depois. E se aquele grito rasgou os céus, também deve rasgar nossos corações. Porque ninguém sai o mesmo depois de ouvir o eco da cruz. Somos desafiados a crer, a render-nos, a deixar que aquele está consumado seja, também, o começo de tudo em nossa vida. Que nunca nos esqueçamos, a salvação foi selada com um grito de amor, de obediência, de redenção. O grito que partiu o céu ao meio, para que nós pudéssemos viver em plenitude. Capítulo 17. A esperança que ressuscitou com ele. O sábado passou em silêncio. Um silêncio denso, cheio de luto, dúvida e medo. Os discípulos estavam escondidos, confusos, tentando entender como tudo aquilo havia acontecido tão rápido. O Messias que prometia vida agora jazia em um túmulo emprestado.
A esperança parecia sepultada junto com ele. Os gritos da cruz ainda ecoavam na mente dos que estiveram presentes. A terra tremendo, o céu escurecendo, o véu rasgado, e agora, apenas o vazio. Nenhum sinal de glória. Nenhuma explicação. Apenas o peso da perda. Mas o céu já preparava algo que os olhos humanos ainda não podiam ver. Na madrugada do primeiro dia da semana, antes do sol nascer, algumas mulheres foram ao túmulo. Levavam perfumes, preparadas para ungir o corpo. Iam com tristeza, mas também com fidelidade. E o que encontraram mudou tudo. A pedra, que antes selava a entrada do túmulo, estava removida. O corpo não estava mais ali. O anjo, radiante, declarou a verdade que atravessaria séculos e alcançaria cada canto da terra. Ele não está aqui. Ressuscitou, como disse. Aquela frase rompeu com todas as leis naturais, com toda a lógica humana. A morte foi vencida. A esperança havia ressuscitado. Jesus apareceu, primeiro às mulheres, depois aos discípulos. Não como um espírito vago, mas em carne e osso, glorificado. Comeu com eles. Falou com eles. Tocaram em suas mãos, ainda marcadas pelos cravos. E então tudo fez sentido. As profecias, os sinais, a cruz, tudo convergia para aquele momento. A morte não teve a última palavra. A pedra não conseguiu conter a vida. E o túmulo se transformou no palco do milagre mais poderoso da história: a ressurreição. Com a ressurreição de Jesus, não apenas ele voltou à vida, mas toda a humanidade ganhou uma nova chance. O que era definitivo agora é passageiro. A morte perdeu sua força. O pecado perdeu seu domínio. A culpa foi substituída pela graça. E tudo isso por causa dele. O Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. O Rei que venceu o inferno. O Salvador que agora reina à direita do Pai e intercede por nós. Este capítulo final nos lembra que a fé cristã não termina na cruz. Ela passa por ela, mas caminha até o túmulo vazio. O que nos move não é apenas o sacrifício, mas a vitória. O amor de Jesus não só morreu por nós, ele vive por nós. E, com isso, recebemos a certeza de que nenhuma dor é definitiva, nenhum luto é eterno, nenhuma escuridão é para sempre. Porque o sol da justiça ressuscitou. E com ele, a esperança foi restaurada. Que jamais esqueçamos que a cruz foi o caminho, mas o túmulo vazio é a prova. Ele vive. E porque ele vive, podemos enfrentar o hoje, o amanhã e a eternidade. Que essa esperança viva transforme nossas vidas. Que não sejamos mais escravos do medo, da dúvida ou do pecado. Somos filhos da ressurreição, selados por um amor que nem a morte pôde conter.